Glória a Deus, cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje é mais um dia, mais uma noite que eu estou fazendo aqui com vocês a leitura do Salmo. Hoje nós estamos no Salmo de número 69, tá bom, meus irmãos? Então, antes de dormir, antes da gente repousar a nossa cabeça, eu quero fazer com vocês a leitura do Salmo 69. É um salmo que tem 35 versículos, então eu vou começar a leitura aos poucos e devagar, tá bom? Porque por mais que você leia uma, duas vezes o mesmo salmo, dificilmente a gente grava, né? Mas eu estou nessa campanha de todo dia ler um salmo pela madrugada. Vamos lá, meus irmãos? Salmo 69 primeiro diz assim. Eu vou baixar minha cabeça porque eu estou lendo aqui o texto sagrado. Diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal. Glória a Deus. Onde se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas, onde correntes me levam. Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então resistiu o que não furtei. Salmo 69, 4. O próprio Davi aqui, irmãos, testificando a dificuldade de ser perseguido pelos grandes, porque ele cita aqui em Salmo 69, 4. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Esse é o primeiro ponto. Tinha muitos inimigos. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então resistiu o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha incipiência, os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por causa daqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por causa daqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Entre outras palavras, Deus, não me deixa submergir por causa da violência daqueles que são maiores do que eu. Salmo 69, 7. Por amor de ti tenho suportado a afronta e a acusação, cobriu o meu rosto. Continuando, tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, um desconhecido para com os meus filhos e de minha mãe, para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Pus o ventre, um pano de saco, e me fiz um provérbios para ele. Entre outras palavras, Davi deitou e se humilhou com saco e cinza. Que humilhação, hein, meus irmãos? Nem o jejum resolvia. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor. Num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que aborrecem das profundezas das águas. Glória a Deus.
Não me leve à corrente das águas. Voltando aqui, meus irmãos, desculpa. Não me leve na corrente das águas. Não se me sorve o abismo, nem o poço cerre sobre a boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Glória a Deus. Imagina, hein? Imaginem, meus irmãos. Aproxima-se da minha alma, rasga-te, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conhecias a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afronta-me, quebraram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Por um consolador, mas não achei. Glória a Deus. Deram-me fel e mantimento, e a minha sede me deram vinagre. Mateus capítulo 16, 35, João 19, 28 e 29. Aqui ele fala, da profecia de como Jesus ia morrer na cruz. Por muitas vezes, meus irmãos, o próprio Davi, ele prefigura a morte de Cristo, Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um homem que falou da vinda do Senhor Jesus. Salmos capítulo 69, versículo 22. Torna-se a sua mesa diante dele um laço, e para a sua mentira recompensas e ruína. Glória a Deus. Escureceu-lhe os olhos para que não veja, fazes com que seus lombos tremam constantemente. Quer dizer, aqui ele está falando da agonia de Cristo, da surra, do chicote. Derrama sobre eles a tua indignação, prende-os ao redor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguiram quem afligistes, e conservam sobre dor aqueles a quem feristes. Acrescentei iniquidade deles, e não entraram na tua justiça, Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como justos. Quer dizer, Apocalipse capítulo 3, 5, e também Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8 fala sobre o livro da vida, e até aqueles que transpassaram a Jesus com a espada, esses vão gritar de dor, porque o próprio Davi, ele está falando do dia da crucificação, e a Bíblia Sagrada fala que quando Jesus voltar, até aqueles que os transpassaram a espada o verão, judiaram dele, cortaram ele a chicote, debocharam dele, até esses que o transpassaram a espada vão ver ele. Vamos continuar aqui o Salmo de número 69 e o versículo de número 29. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cânticos, engrandecerei com ações de graças. Isso será agradável ao Senhor, do que boi e bezerro, que tem pontas e unhas. Os mansos verão isso e se alegrarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Glória a Deus. Porque Deus salvará Sião, edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-lo-á semelhante a seus servos, e a quem ama o seu nome habitarão
nela. Salmo de número 69, é um salmo, meus irmãos, de 36 versículos, é um salmo que fala da perseguição insuportável, perseguição dos grandes, né? E ao mesmo tempo fala da dor de Cristo, a ponto que lhe deram vinagre. Mas depois no final do salmo, Davi vai dizendo, né, que até aqueles que lhe transpassaram com a espada o verão, né? Tanto que ele diz aqui em Salmo 69, 27, acrescenta iniquidade, a iniquidade deles, e não entraram a tua justiça, sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me na tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Então, Davi teve a revelação do Senhor Jesus Cristo, e por isso que Jesus falou isso, né? O próprio Jesus, meus irmãos, ele disse assim: eis que de mim no rolo está escrito. Eis que de mim no rolo está escrito. Você vê no próprio livro de Salmos, capítulo 69, a gente está aprendendo o que Jesus passou. E eu confesso a vocês, meus irmãos, depois que eu passei a ler Salmo do começo e estou caminhando para o final, eu confesso aos irmãos, Deus não tem só quebrantado meu coração, Deus tem mudado a minha vida. Deus tem mudado a minha vida. Vocês que têm acompanhado o livro de Salmos, vocês estão vendo, meus irmãos, o salmista foi um homem que foi rei, foi honrado. Até hoje, muitas pessoas lêem o Salmo de Davi, mas ninguém imagina que Davi teve um sofrimento tão insuportável. Mas teve seu nome escrito no livro da vida, esse é o mais importante. Povo de Deus, fica na paz, Senhor Jesus Cristo, Deus abençoa, e até o próximo Salmo. Fiquem com Deus.